então vamos lá. A primeira coisa que acontece com você, quando você não dorme direito, eu vou te explicar o porquê, como dormir direito e o que você precisa fazer para você ter um sono de qualidade. Quando você dorme de qualquer jeito e não tem esse entendimento de qualidade de sono, então a primeira coisa que acontece no seu corpo, quando você não tem uma noite de qualidade, um sono reparador, acontece o primeiro grande problema no seu corpo, que a gente chama um desequilíbrio hormonal. Eu trouxe 3 problemas aqui. O primeiro problema acontece um desequilíbrio hormonal no seu corpo quando você troca, não só dorme pouco, mas também você troca o horário certo de dormir. Existe um horário para dormir, obviamente. Então, quando você troca isso tudo, você bagunça, digamos, todo o seu perfil hormonal. Então, de novo, quando você troca, você não dorme direito, ou dorme muito pouco, ou dorme em horários errados, acontece uma bagunça hormonal, a gente chama isso de desequilíbrio hormonal. Então o que você precisa entender é que durante o dia, o nosso corpo ele tem um comportamento, seja você magro, seja você estiver acima do peso, seja você alto, seja você baixo, seja branco, seja negro, seja brasileiro, japonês, não interessa como que você está hoje. Se você é endomorfo, se você é ectomorfo, se você é mesomorfo, não interessa o teu biotipo, não interessa a sua genética, não interessa a sua idade, não interessa nada. Acontece que o teu corpo trabalha da mesma forma desde que você crie situações durante o seu dia para ele trabalhar todo vapor ao seu lado, seja um aliado no processo de emagrecimento. E isso vai depender diretamente de como você vai se comportar, não só durante o dia, mas durante a noite. Então, em relação ao sono. Então, vamos lá. O que acontece? Quando a gente acorda logo de manhã, o seu corpo tem um comportamento mais ou menos assim. Quando você acorda logo cedo, deixa eu beber água aqui um pouquinho. Seu corpo começa a fazer assim, logo que você acorda, levanta, sai da cama, o teu corpo entende que ali já é a hora de você despertar. E para você despertar e não ficar com sono, ele desregula, ele para a produção de alguns hormônios e aumenta a produção, digamos, de outros hormônios. Então logo de manhã você começa a melhorar, aumenta a produção de cortisol, aumenta também a produção começa a produção de cortisol, começa a produção de adrenalina e também começa a produção de alguns hormônios da qual vai fazer você sentir fome, que é, por exemplo, o cortisol é aquele cara que faz você ficar mais vigia, fica um pouquinho ali mais esperto. A adrenalina vai dar um pouco mais de energia, vai fazer você ficar um pouco mais ligado. Então o corpo quer que você fique ligado, que você fique atento logo pela manhã. Então por isso que ele libera esses hormônios. E depois ele vai liberando outros hormônios, que são como, por exemplo, o hormônio da grelina, que faz você sentir fome. Depois ele libera o hormônio da leptina, que é o hormônio da saciedade. E quando o teu corpo vai chegando mais no final da tarde, para a noite ali, a gente sabe que isso acontece por volta, quando o sol se põe, né? A gente está falando a partir das 18 horas. Então o seu corpo começa a ter um outro tipo de comportamento. Ele para a produção desses hormônios e para liberar agora outros hormônios, que são os hormônios que vão te ajudar principalmente a sentir sono e melhorar também o seu fator de ganho de massa muscular e produção também de células importantes e de reparação. Então, para isso, quando chega no final da tarde ali, o seu corpo começa a liberar um hormônio muito importante que faz você sentir sono, que é a melatonina, e você vai sentindo que está cansado, aquele soninho vem. Então, quando vai chegar mais à noite, o teu corpo começa a liberar também GH, começa a produção também de testosterona. Então, isso tudo acontece principalmente à noite. Então, quando você troca os horários, o seu corpo fica totalmente desregulado. Quando você dorme muito mais para dentro da noite, a gente vai falar sobre isso, e quando você dorme às vezes muito de dia, o seu corpo começa a falar, caramba, o que está acontecendo aqui? E todo esse desequilíbrio hormonal faz você ganhar peso. Então, o primeiro ponto que eu trago para você é exatamente essa questão do desequilíbrio hormonal, e a gente vai falar como resolver esse problema. O segundo problema que acontece é que quando você faz, já ligado nesse primeiro ponto, quando você bagunça toda essa produção de hormônios no seu corpo devido a essa troca de sono que você fez, está dormindo errado, horário errado, pouco, então o teu corpo faz o quê? Ele desregula alguns hormônios extremamente importantes no seu papel, no papel de emagrecimento, que é justamente um hormônio que faz você sentir fome e ficar saciado. Por exemplo, a falta de sono e a privação de sono, dormir pouco e dormir errado, faz um hormônio muito importante, que é a leptina, que faz você ficar saciado, ficar totalmente desregulado.
E qual que é o problema de você ter a leptina totalmente desregulada? O problema é que quando você tem esse hormônio, você vai sentir fome o tempo todo. Já aconteceu com você, por exemplo, de acordar de manhã, você jantou bem à noite, aí você não teve um sono, digamos, tão reparador assim e acordou no outro dia com fome? Já aconteceu isso com você? De você acordar de manhã, caramba, como assim eu tô morrendo de fome? Aí você vai lá e mesmo com a barriga cheia, com o estômago cheio, você começa a comer. E qual que é o problema de ter esse hormônio, que é a leptina, que é o hormônio da saciedade, totalmente desregulado? É que o teu corpo vira um saco de colocar comida, um saco furado. E você começa a comer e você nunca fica saciado, porque esse hormônio funciona como mais ou menos um copo de água. Imagina um copo de água, que você vai encher esse copo, mas esse copo está furado embaixo. Mais que você coloque água, você nunca consegue encher esse copo. É o que acontece com esse hormônio. Mais que você coloque comida dentro do teu estômago, esse hormônio não fica saciado, como se o saco não enchesse. E você começa a comer muito mais do que aquilo que o seu corpo precisa. Então qual que é o problema? Quando você come muito mais daquilo que você precisa, você também está comendo muito mais calorias. Então, ou seja, você está comendo mais calorias e está engordando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você come, ou melhor, quando você dorme muito mal, além de você comer muito, você fica muito mais estressado. Pessoas que dormem mal em horários errados e dormem muito pouco, essas pessoas estão ansiosas, depressivas, cansadas e estressadas. Pessoas estressadas comem muito mais do que aquilo que é necessário. Então, quando você faz essa junção de comer mais por fato de estar estressado, comer mais porque o teu estômago não enche, porque o teu hormônio da saciedade, que é a leptina, não está totalmente desregulado, e você também tem um desequilíbrio hormonal, isso é, digamos, um fator de acelerar o seu acúmulo de gordura. Então, quando você começa a fazer tudo errado, o teu corpo automaticamente ele vai começar a acumular cada vez mais gordura. E o terceiro ponto que eu trago para você também é que o fato de você dormir muito pouco em horário errado é quando você começa também a perder massa muscular. E aqui está um grande problema. Pessoas com mais de 40 anos sabem que depois dos 30 anos a gente começa a perder de forma gradual a nossa massa muscular, mas você pode tanto parar ou aumentar esse ganho de massa muscular depois dos 40 anos, ou você pode pisar no acelerador e acelerar ainda essa, digamos, essa perda de massa muscular. E você vai acelerar e muito a perda da sua massa muscular se você não ajustar o teu sono. Você vai perder massa muscular, você vai envelhecer mais rápido, você vai engordar, você vai ficar cada vez mais retido, você vai ficar cada vez mais fraco, cada vez mais com dores, porque justamente você está perdendo massa muscular.